Vamos lá para a próxima questão de atrito. Um corpo tem um peso total de 180 newtons e está em um plano horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano é de 0,42. Se aplicarmos uma força a um ângulo de 42 graus, qual deve ser o módulo dessa força F para que esse corpo esteja na iminência de se mover? A primeira coisa interessante de notar é que ele fala de iminência de se mover. Então, é o momento anterior ao movimento. Então, a gente está falando da força de atrito estático máxima, ok? Outra coisa interessante de notar é que o ângulo que ele está fazendo não é perpendicular, perdão, não é paralelo ao plano, ok? Então, mesmo que ele esteja em um plano, mesmo que esse corpo esteja em um plano horizontal, note que a força normal dele não vai ser igual à força peso, porque elas não são as duas únicas forças verticais que se encontram atuando sobre esse corpo, já que essa força F que a gente aplicou nele vai ter uma componente vertical. Como assim? A gente pode reescrever esse vetor F como uma soma de outros dois vetores, certo? Que a gente chama de decomposição de vetores. Então, esse vetor F, a gente pode decompor ele em outros dois vetores que a gente vai chamar de componentes desse vetor F. E aí a gente consegue uma componente vertical e uma componente horizontal. Essa componente vertical a gente vai chamar de f de y, essa componente horizontal a gente vai chamar de f de x, ok? Aí agora a gente vai fazer duas observações aqui muito importantes para a gente conseguir fazer essa questão. A primeira é que a força normal, como eu já estava dizendo, não vai ser igual à força peso, certo? Porque a gente tem, além da força peso, a gente tem uma força, essa força Fy atuando verticalmente, ok? Então essa força normal, ela na verdade vai ser a força peso menos a força y, a força F em y, ok? Então a nossa normal, primeiramente, vai ser P menos F em Y, ok? Além disso, voltando ao assunto, a gente estava falando da iminência de se mover. Então, essa força que a gente vai aplicar horizontalmente, vamos ver, a gente analisou verticalmente as forças, analisar horizontalmente quais são as forças que estão agindo aqui. A gente vai ter a força de atrito que está puxando ele para trás, e a gente vai ter a nossa força F, que também vai ter uma componente horizontal, certo? Que vai se tratar diretamente com a força de atrito que a gente está falando. Portanto, se a gente está puxando aqui essa componente f de x, está puxando a caixa e a nossa força de atrito máxima não está deixando ela se mover, essas duas forças são iguais, ok? Uma cancela a outra. Então, essa essa f em x vai ser igual à nossa força de atrito estático máxima, né? Nesse caso que a gente está conversando. Então, essas aqui são as nossas duas primeiras observações que a gente tem que fazer para resolver essa questão, ok? Então, agora vejamos quem é f de x e quem é f de y. A gente é só usar a regrinha de decomposição de vetores. A f de x e f de y vai ser sempre um macete. Você vai pegar esses três vetores, a força F e seus componentes horizontal e vertical, e você vai rearranjar eles para que eles façam um triângulo, certo? Ok, então a gente tem aqui a nossa força F, a nossa força F em Y e a nossa força F em X, ok? E aqui entre eles a gente tem um ângulo de 42 graus, certo? Agora presta atenção, como a gente, eu só tirei esse vetor daqui e botei para cá, e aqui a gente formou esse triângulo. Agora a gente vê, quem está oposto ao ângulo vai ter seu módulo dado como a força F, né, que é de onde a gente tirou essa componente do vetor, F multiplicado, se ele está oposto a esse ângulo,
vai ser F vezes seno de 42, no caso, né? Que é esse ângulo. F vezes seno de 42. Agora note, se ele está adjacente ao ângulo, então ele vai ser F, nosso vetor original, multiplicando pelo cosseno desse ângulo, ok? Então a gente descobriu aqui quem é nosso F em Y e nosso F em X. Agora a gente vai começar a fazer a resolução, ok? Então, nossa força normal vai ser a nossa força peso, que ele dá aqui, ele tem um peso total de 180 newtons, então vai ser 180 menos a nossa componente vertical de F, né? O nosso componente F em Y. E aqui a gente já vê que nossa componente F em Y vai ser igual ao próprio F multiplicado pelo seno de 42. Então a gente vai ter que a força normal é 180 menos F seno de 42, ok? E já temos nossa força normal. Agora que a gente já tem nossa força normal, já completamos aqui nossa primeira observação que a gente já fez, vamos agora para a segunda observação. F em X vai ter que ser igual à nossa força de atrito estático máximo, ok? Então, primeiramente, quem é a força de atrito? A fórmula da força de atrito, o F de X a gente já conhece, foi F vezes cosseno de 42 graus, e a fórmula da nossa força de atrito vai ser μ, né, o coeficiente de atrito, multiplicado pela força normal que está sendo exercida naquele corpo. Então isso aqui a gente pode reescrever com as coisas que a gente já sabe. F de x vai ser F multiplicado por cosseno de 42 graus, ok? Isso aqui vai ser igual à nossa força de atrito, que é isso aqui, vai ser μ multiplicado por n, e n a gente já sabe quem é. 180 menos F seno de 42 graus, ok? Agora, é só a gente moldar essa equação que a gente tem até que a gente tenha F de um lado só. Então, vamos começar a fazer aqui. Primeiro, a gente vê que tem F multiplicado por algo aqui e tem F multiplicado por algo aqui. Então, vamos jogar tudo para um lado só. Quem está multiplicado por F e quem não está multiplicado por outro lado. Então, aqui a gente vai ter F cosseno de 42 graus. Agora, menos F seno de 42 graus, mas está multiplicado pelo μ. Então, a gente vai jogar ele multiplicado para o outro lado, ok? Então, como aqui tem menos, aqui passa mais. E como está multiplicado pelo μ, a gente vai ter μ F seno de 42 graus. Isso aqui vai ser igual ao que ficou do outro lado, que é 180 multiplicado por μ. 180 μ, ok? Agora, vamos botar o F em evidência. F cosseno de 42 graus mais seno de 42 graus vai ser igual a 180 μ. Então, passando de novo para o outro lado, F vai ser igual a cosseno de 42 graus mais seno de 42 graus. Perdão, esse seno de 42 graus está multiplicado pelo μ, ok? Então, seno de 42 graus multiplicado por μ, isso tudo está embaixo do 180 μ. Agora, substituindo os valores, tá? O cosseno de 42 vai ser 0,74, o seno de 42 vai ser 0,66 e o nosso μ é 0,42, ok? Então a gente vai ter que F é igual a 180 vezes 0,42 sobre 0,74 mais 0,42, que é o μ, multiplicado pelo seno de 42, que é 0,66. No final, se a gente fizer essa conta toda,
Isso aqui vai dar que F vai ser igual a 74,32 newtons.